vou pedir para vocês seguirem votando na nossa enquete. E a gente está, Pepeno, eu vou me candidatar eu não sei exatamente o que é, mas eu vou me candidatar à profissão de influencer. Nós estamos aqui falando do Messi, adivinha quem está ganhando a enquete? E a mão? Messi. Não, Pepeno, eu tô com ela não está nos braços do povo. Ferir os sentimentos de Milena Bogado, que faz questão que o Yamal tenha o mesmo espaço. Nós vamos falar da Espanha daqui a pouco, mas antes, só para que a gente está no intervalo, para não perder o pontapé inicial da conversa sobre a Espanha, temos que falar, Piperno, do que nós vamos falar? Pelé e quem? Flaco Lopes, eles querem falar. Eles querem falar do Flaco Lopes. Vamos lá, tá bom. Nosso Flaquito, calma. Emocionou. Arruma aí a roupa. Se arruma na cadeira. Aí. Emocionou. Melhora. Vai, que agora vai o assunto. Piperno, faz 24 anos que o Brasil não chega em final de Copa do Mundo. Faz 24 anos que nenhum jogador que atua no futebol brasileiro chega a uma final do Copa do Mundo. No futebol brasileiro ele atua, na Copa do Mundo ele atuou pouquito, assim. Jogou 2 vezes. Então. E aí, é o primeiro jogador que joga no futebol brasileiro a chegar a uma final desde 2002. Naquela época, muitos jogadores brasileiros atuavam aqui, inclusive titulares, como é o caso do Marcos. E aí, Piperno, nunca um jogador nascido... Mas o que tem de palmeirense nessa produção, hein? Nunca um jogador nascido fora do Brasil e atuando por um clube brasileiro havia alcançado uma final. Ontem, o Palmeiras apresentou o Alexander Barbosa e a Leila... Foi lá e falou, queria dar parabéns pelo Flaco. Eu achei que ela ia falar, por favor, pula um pouco menos. Cara, tá empolgada com o Flaco. A panturrilha dele, eu tô preocupada, Pipa. E ela falou, queria dar os parabéns, nosso jogador, que vai estar na final da Copa do Mundo e blá, 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 blá. A verdade é, esse é o jogador. Eu não sei se ele é o melhor, Pipa, eu fiquei com essa dúvida, mas eu acho que sim. É justo também, porque acho que no primeiro semestre nenhum jogador foi tão eficaz como ele no futebol brasileiro. Você pode até discutir técnica, pode falar que outros jogadores são mais técnicos, mas o que o Palmeiras fez no Campeonato Paulista, líder do Campeonato Brasileiro, com muito gol de 1-0 do seu Flaco Lopes. O Flaco Lopes foi o artilheiro dos pontos conquistados. Ele não é o cara que vai fazer 2, 3 gols no dia que o time ganha de 5. É verdade. Mas ele vai fazer o gol no 1-0 no 2-1. Podem pegar o que aconteceu nesse primeiro semestre. Foram muitos gols nessas circunstâncias, gols que valeram pontos ao Palmeiras. E, aliás, belos gols, inclusive vários de fora da área, chutes bonitos e tal, assistência de calcanhar para o Arias fazer o gol na Bahia. Ele jogou um ótimo primeiro semestre. Agora, a dúvida vai ser se o Palmeiras vai ter condições aí de mantê-lo. A Leila tem que comemorar muito, porque foi um jogador contratado na gestão dela, né? Recebeu muitas críticas. E eu também não consegui ainda me livrar totalmente, me desapegar disso. Professor Abel, veja o Flaco aí, podendo entrar numa final de Copa do Mundo, professor. E o senhor deixou o Flaco no banco contra o Chelsea naquele jogo para jogar o Facundo. Calma, é bom, ele vai voltar. Deus, mas se vender o Flaco Lopes, volta o Facundo. Calma, Pipano. Se acalma. Deus do céu. O Flaco era ruim de bola, hein, Piperno? Pelo amor de Deus, hein? O Flaco era ruim de bola. Não, o Piperno sempre foi fã. O Robson, o Flaco... Estou testemunha que o Piperno tá no currículo dele, defendeu desde sempre. Porque o Flaco era a vítima da teimosia, ele nunca foi 9-9-9-9, não podia jogar lá de costas. 8,5. Ele é o 9,5, entre o 9 e o 10. Hoje ele é o jogador que mais dá assistência, que mais cria no time do Palmeiras. Calma, vai voltar cansado, vai ter que ter férias, calma. Conheço alguns palmeirenses que pensam bem diferente de você. Eu sei, também conheço. Eu hoje tiro a onda, hoje eu vou à forra. Hoje eu vou à forra com ele. Que ele melhorou... Que ele melhorou, né? Assim, que ele cresceu, que ele amadureceu, que ele fez outra função, que o Abel enxergou isso, que o Abel fez algumas duplas com ele. Tudo isso mudou essa condição do Flaco. Agora, a Leila tá dando pulinhos também, festejando, porque ela quer o din-din, né? Ela comprou por 10 milhões de dólares e quer repassar o Flaco agora por pelo menos 40 milhões de dólares. E se tiver essa proposta, ele vai embora, não vai voltar pro Palmeiras. E ele também já falou que quer ir embora. Então, tem isso, por isso que ela tá felizona, né? Felizona, porque ele tá lá na Copa, tá lá na final. Ele não jogou, é bem verdade, jogou bem pouco, né?
não é o jogador que ele é no Palmeiras, ele não está sendo na seleção argentina. Acho que ele é o futuro da seleção argentina e talvez não o presente. Mas assim, a Leila está feliz por outros motivos, né? Din-din. Olha, eu acho que ele perdeu um pouco de ritmo de jogo. Não, ele vai voltar bem. Mas feliz, vai voltar empolgado, feliz, muito provavelmente campeão do mundo. Eu quero que ele volte. Só que é o seguinte, Pipeno, se a Argentina ganhar domingo, o Palmeiras não é campeão do mundo. Só pra explicar que são coisas totalmente separadas. Palmeiras será... É capaz de colocar estrelinha lá também, falando por quê? Porque dessa Copa calma, do Mundo tranquilo aí. São campeonatos diferentes, mas, Pipeno, temos outra coisa. Eu fiz aqui toda essa coisa, brincamos, o Flaco é o Brasil na Libertadores e tal. Então vamos torcer pro Flaco, tá todo mundo torcendo pro Messi, vamos aproveitar e torcer pro Flaco também. Mas a gente começou essa conversa ontem, antes de a gente falar da Espanha, temos que falar disso, Piper. Que é a comparação Messi e Pelé. Ontem lá no nosso canal, a gente falou um pouco disso, e hoje eu queria falar sobre... a gente tem a arte, Pelé e Messi? O que a gente tem? Só falar? Só... dos finalistas. Porque, então, o Messi vai chegar, vai disputar a sua terceira Copa do Mundo e vai se equiparar ao Cafu, que jogou 3 finais de Copa do Mundo. O Pelé não jogou a final da Copa de 62, se machucou contra a Tchecoslováquia no segundo jogo do Brasil, foi campeão do mundo, mas não jogou o jogo da final de 62. O Ronaldo não estava, era do grupo de 94, mas não jogou aquela final, jogou a de 98 e a de 2002. Jogadores que estavam no grupo de 3 finais de Copa do Mundo são esses 6. Messi, Cafu, Pelé, Ronaldo, Matheus e Littbarski. Só jogaram em campo 2. Eu vou pedir para nossa produção dar uma checada em um outro nome, um 7º nome. Eu acho que o argentino Otamendi estava no grupo de 14 e de 22. E está agora. Pode ser. Bom, mas não vai jogar, provavelmente. Não, vai ficar no banco. Então, mas com certeza ele vai se igualar ao Cafu, a não ser que aconteça alguma coisa de hoje para domingo e tal, e vai estar em 3. E aí, a gente está na questão aqui das comparações que são evidentes entre Messi e Pelé, e já falamos sobre isso. Acho que cada vez mais vai ser difícil que o consciente coletivo, a consciência coletiva do mundo do futebol, ache que o Messi foi melhor que o Pelé. Não é mais absurdo falar isso, porque, infelizmente, as histórias do Pelé, o futebol do Pelé, ele se perde na memória das pessoas. Porque a memória sobre o Pelé é muito mais a memória coletiva de quem assistiu ele jogar do que provas físicas. Não temos vídeos, não temos muitas fotos, não temos muitas matérias com o Pelé. Muitas coisas que se fala do Pelé de gente que assistiu o Pelé jogar e que já passou de uma geração para outra, e já eu estou passando para a geração dos meus filhos. O Messi não, Piper. O Messi a gente assiste. Então o Messi tem quase 1000 gols, o Messi jogou nos principais palcos do futebol do mundo, e muito do que o Pelé fez no Santos, o resto do mundo não assistiu. Então tem muitas pessoas importantes na Europa que conhecem o Pelé de Copa, mas não conhecem o Pelé do Santos. Então, cada vez mais, ainda de forma elegante e às vezes até subjetiva, a gente vê lá a figurinha do GOAT, a gente viu o Arsène Wenger falando outro dia, é o melhor de todos os tempos, já deu para outros personagens que viram o Pelé jogar em Copas do Mundo, porque não tinha Libertadores em televisão, não tinha não sei o que em televisão, começam a falar que o Messi é melhor do que o Pelé. E eu, apesar de não concordar, eu entendo e acho que vai ser inevitável que o Messi daqui a pouco seja considerado o melhor de todos os tempos. Aliás, eu vou pedir, de fato, enfim, a produção está correta, o Otamendi jogou a de 10. Jogou 10 e não jogou 14. Carreira estranha em relação a isso. Ele jogou 10, 18, 22 e agora. É a 4ª Copa do Mundo. Mas, de fato, não jogou a Copa de 10. Eu acho que o Pelé tem uma desvantagem imensa, que é uma desvantagem de eras, né? O material, por exemplo, visual de tudo isso, de muitas das façanhas do Pelé, ele se apagou, ele foi queimado. Ele foi literalmente queimado, porque, para quem não sabe, os canais antigos, né, TV Tupi, Record, Bandeirantes e tal, que tinham muitos arquivos da carreira do Pelé, foram emissoras de televisão que sofreram grandes incêndios. E grande parte, uma maior parte desse material se perdeu. Então, dos 1.280 e tantos gols do Pelé, hoje não tem mais do que 200 e poucos por aí. Então, muito disso se perdeu, o que é uma desvantagem muito grande. O Pelé hoje, as façanhas do Pelé
com o tempo, infelizmente, elas vão se tornando cada vez menores para as novas gerações por falta de registros, né? Então, hoje o garoto consegue ver lá o que o Pelé fez com 17 anos numa Copa do Mundo. Nenhum desses outros citados fez, né? Decidindo jogos e tal, ganhando Copa, fazendo gol da vitória nas quartas, fazendo gols na semi, fazendo gols na final. Mas ninguém... isso ainda está lá, enfim, disponível. Mas acabou a Copa do Mundo, até a Copa do Mundo seguinte, ninguém praticamente consegue ver o que o Pelé fez, né? De 59 a 62. Não. Tudo isso desapareceu, o que é uma pena. Infelizmente é assim. E a gente falava sobre isso ontem. É algo semelhante ao que já acontece com o Garrincha. Todo mundo tem no imaginário o Garrincha, aquele cara do drible e tal. O Garrincha foi genial, fantástico e tal. Mas muito se perdeu. Vira até uma lenda, né? Parece lenda. Por exemplo, o gol que todo mundo fala que é o maior gol que o Pelé marcou, não tem nenhum registro nem no Brasil. Como é que você vai explicar? Como é que eu explico para os meus filhos que o Pelé é melhor do que o Messi? Porque na geração deles é o Messi. E aí você mostra vídeo, você mostra o que é impossível. Já levei a vários museus e tal. Mas é difícil. Você não... Algumas coisas eles têm que crer, têm que ter fé naquilo que você está falando. E as gerações vão passando. E no caso do Messi, ela está aí fisicamente para a gente assistir. Ô, Pipeno, falando em fisicamente para a gente assistir, para mudar de Argentina para Espanha, eu descobri aqui, a BBC descobriu o autor da foto. Tem uma foto? Messi e Yamal. Joan Monfort foi quem tirou a foto em 2007 para a campanha do Unicef e deu uma entrevista aqui para a BBC que eu estou lendo. E ele disse o seguinte: o momento ainda é muito especial, eu não posso acreditar no que aconteceu, é um verdadeiro milagre do destino. É um fotógrafo catalão, Joan Monfort. É uma coincidência e tanto quando você descobre algo muito mais especial, muito maior do que você jamais imaginou. Se fosse roteiro de filme, ninguém acreditaria. E aí ele conta bastidores da foto, dizendo que o Messi não sabia o que fazer com o bebê, que teve que ser assessorado ali pela outra pessoa e ser ajudado, porque ele era muito tímido e não tinha ideia do que fazer com o bebê. E aí, todo feliz que a foto dele agora tá, né? Agora ele ficou a foto que todo mundo, o planeta inteiro conhece. Ele então virou tá aqui. Vozinha dos fotógrafos. Então, Joan Monfort é o autor da foto da campanha do Unicef, que foi fotografada em 2007. Eu só queria, eu citei equivocadamente o Otamendi, mas aí até queria dar um toque para todo mundo. Porque assim, existe um outro jogador que foi 2 vezes campeão do mundo e 1 vez vice. É o Nilton Santos. O Nilton Santos, ele estava no grupo de 50, mas é aquela coisa. Tem gente que considera que, assim, por exemplo, o jogo não teve final, porque era um quadrangular, na verdade. Então, quando você fala, quem mais jogou finais e tal, né? Então, deixa toda essa geração aí de 50 fora, porque realmente não foi propriamente uma final. Coincidentemente, o último jogo foi o que decidiu a Copa, mas não tinha sido programado para ser a final. Mas o Nilton Santos fez parte daquele grupo e foi bicampeão do mundo 58 e 62. Muito bem, temos mais... Gente, só entrar nessa discussão rapidinho, Marília, sobre o Pelé e o Messi. Talvez faça parte do nosso trabalho também, contar e recontar as coisas da história, né? Não só do futebol, mas de tudo. Até para a gente não cair no esquecimento. Eu acho que o Pelé entra um pouco nisso. O Pelé é muito maior do que o Messi. O Pelé fez coisas que, no tempo dele, que o mundo duvidava. O Messi, ele não consegue fazer o que o Pelé fez. E a gente tem que contar, recontar e mostrar essas coisas mesmo para as novas gerações. Talvez o Messi seja o cara midiático, o cara do século XXI, o cara que ganhou tudo nesses últimos 20 anos, mas é difícil comparar o que fez o Pelé no futebol, mesmo com essa história sendo apagada. E aí acho que entra a nossa missão, a missão do historiador, a missão das pessoas que leem, das pessoas que contam histórias, para contar o que foi Pelé, na época do Pelé, no futebol do Pelé, nas Copas que o Pelé disputou em relação ao Messi. A gente gosta muito do Messi, a gente valorizou demais o Messi, mas eu acho que ainda não tem essa comparação, nem vai ter. Eu acho que não tem também, Morelli, mas é inviável você pensar que a voz nossa brasileira vai ser uma coisa meio... Dom Quixote, porque o resto do mundo não viu esse Pelé. E aí fica uma coisa muito de brasileiro contar as histórias do Pelé nos entrecopas
da década de 60. Não ter imagens disso é que eu vejo o resto do mundo, principalmente, acho que no Brasil ainda se fala que o Pelé é o melhor e é muito justo que se fale, porque eu também acho que é, mas é muito difícil outras culturas abraçarem isso. Primeiro, não tem imagem. Segundo, quem defende isso de verdade, tirando o Mbappé, que chama o Pelé de rei até hoje, são brasileiros. O Messi tem uma defesa global, por isso que eu falei, o futebol globalizado do Messi dá argumentos para do Paquistão, a Austrália, ao Brasil, ter gente torcendo pelo Messi. E isso por conta da era, como disse o Piperno, por conta do fato dele ser brasileiro e serem os brasileiros os que mais defendem ele, eu acho que ele perde força. Eu não acho que ele deixa de ser o melhor jogador de todos os tempos. Eu acho que ele é. Mas eu acho que vai ser inevitável que se passe a considerar daqui a alguns 10 anos, 15 anos que tenha sido o Messi. Porque as histórias que vão ser contadas são as histórias com imagem. E aí talvez o Messi, principalmente se ele ganhar a segunda Copa do Mundo, vai ser imbatível na narrativa. Temos mais um intervalo para chamar, é isso, Molina?